Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como vocês estão? Descansaram com esse feriadinho, com o final de semana, né? Mas agora é hora de voltar. Então, hoje nós falaremos sobre esse feriado que passou. Vocês sabiam que neste dia 20 de novembro nós comemoramos a Consciência Negra? Mas, Tia Paty, o que é a consciência negra? Então, é um assunto um pouquinho difícil de explicar, tá bom? Mas conforme vocês forem crescendo, vocês vão entendendo um pouquinho melhor tudo isso. Mas, por enquanto, a Tia Paty vai tentar explicar de uma forma fácil, para que você possa entender. Então, vocês lembram que a Tia Paty, lá umas aulinhas atrás, lá em abril, Tia Paty falou com vocês sobre o descobrimento do Brasil? Que os portugueses vieram de Portugal e tomaram conta da terra, e aqui na terra já existiam os índios. Lembra disso? E aí, com isso, algumas coisas não tão corretas aconteceram. Os portugueses fizeram os índios de escravos e eles eram obrigados a trabalhar para os portugueses, porque eles conheciam a terra. Então, eles começaram a explorar coisas, pegar coisas na terra, cultivar coisas na terra, porque eles já sabiam fazer isso, só que eram obrigados, sem ganhar nada em troca. Acontece que os índios acabaram não sendo suficientes, eles queriam mais. E aí, eles fizeram o seguinte: eles escravizaram um povo. Tia Paty, o que é escravizar? É ir lá e pegar esse povo, esse grupo de pessoas, e obrigá-los a trabalhar. Exatamente. Imagina você, se alguém fosse na sua casa, pegasse a sua mãe e falasse: não, agora você vai trabalhar para mim. Mas, moça, eu não quero ficar com a minha família. Não, mas você vai trabalhar para mim. E aí, leva essa pessoa da sua casa e obriga ela a trabalhar sem ganhar nada em troca e sem ter vontade de ir, tirando ela de perto da família dela. Nada legal isso, né? Mas isso aconteceu. Os portugueses colocavam os negros para trabalharem. Os negros, que a Tia Paty fala, são os africanos. Eles iam lá, capturavam os africanos, tiravam eles da terra deles, da família deles e traziam para cá. Triste isso, né? Mas é necessário a gente conversar sobre isso. Por muito tempo isso aconteceu aqui, no Brasil. Acontece que chegou uma época, depois de muitos e muitos anos, e os africanos vindo para cá obrigados a trabalharem, eles começaram a fugir. Claro que nem todos, alguns, e começaram a lutar por essa libertação. Eles não queriam mais trabalhar obrigados. Eles queriam ser livres para encontrar as suas famílias, para sobreviver, para produzir o seu sustento, trabalhar e ganhar dinheiro igual nós fazemos hoje em dia. E começaram a fugir. Fugir para um lugar chamado quilombo. Quilombo é um lugar escondido. Isso que significa quilombo. Quilombo dos Palmares, que era um lugar. Então, Quilombo dos Palmares era um local onde os escravos fugiam e se escondiam. Eles começaram a resgatar escravos negros, africanos, e levar para aquele lugar para que ali eles pudessem viver sem serem obrigados a trabalhar. Só que eles tinham que ficar escondidos porque eles estavam fugindo dos senhores que eram donos deles. Não existe uma pessoa ser dona da outra. É possível isso? Não, não é. Até que chegou um momento onde outros lugares começaram a implicar com a passagem dos navios com os africanos pelos mares. E aí, com medo de ter uma guerra, fizeram uma lei onde não podia mais trazer africanos para o Brasil. Tudo bem, não podiam mais trazer africanos para cá, mas ainda assim, os africanos que aqui estavam continuaram sendo obrigados a serem escravos, a trabalhar sem nada em troca, apenas pela sua alimentação. Injusto, né? Com tudo isso acontecendo, eles começaram a ficar com medo dos africanos se rebelarem. Sabe por conta de quê? Porque já eram muitos reunidos no mesmo lugar. Já pensou se todos eles resolvessem brigar pelos outros que estavam presos ainda? Sabe o que aconteceu? Surgiu uma lei
que proibiu a escravidão. Só que não foi fácil. Depois que essa lei saiu, as coisas continuaram acontecendo. Existia um homem chamado Zumbi dos Palmares. Ele foi um homem que lutava muito por essa liberdade. Ele, infelizmente, chegou a morrer por essa causa. E aí, com isso, essa data ficou conhecida em homenagem a ele. Por isso que foi decidido que dia 20 de novembro seria o Dia da Consciência Negra, por conta desse homem que era também um dos africanos que lutavam pela liberdade dos escravos. Acontece que esse dia foi criado porque ainda há um grande problema acontecendo. Vocês acreditam que ainda existem pessoas que implicam com outras pessoas só porque tem a cor negra? Você acredita nisso? É inacreditável, né? Uma pessoa implicar com a outra por conta da aparência dela? Então agora é hora da gente ajudar com que isso nunca mais aconteça. E por isso que a gente tem que respeitar todas as pessoas. Os africanos contribuíram para a formação do nosso país. Muitas coisas que nós temos aqui foi por conta deles. Então esse dia é justamente por isso. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Dia de nós pensarmos um pouco, não só no dia 20, mas todos os dias do ano, do quanto os africanos trouxeram para cá, para essa terra, da sua cultura. E o quanto hoje nós somos um pouco africanos, um pouco das coisas que a África trouxe para cá, que o povo africano trouxe para cá. Muitas das coisas que nós fazemos é por conta disso. Então significa que até no meu sangue, na minha cor, no meu jeito de ser, tem um pouco do negro, do africano. E assim, todas as pessoas têm um pouquinho disso. Um pouquinho na cultura, um pouquinho no jeito de agir, um pouquinho nas coisas que gosta de fazer, porque nós aprendemos uns com os outros. E conforme tudo, o tempo foi passando, tudo se misturou. O que era dos índios misturou com o que era dos portugueses, com o que era hábito dos africanos, e hoje nós temos a cultura brasileira, que é uma mistura de tudo isso, como se tivesse pegado um pouquinho de cada um, misturado e formado a cultura brasileira. Então, eu tenho um desafio bem legal para vocês hoje. O desafio de hoje é pesquisar o que nós temos sobre a cultura africana, o que na nossa cultura hoje brasileira tem que vieram dos africanos. Então vamos lá, vocês vão pesquisar algo musical, vocês vão pesquisar algo de brincadeira, ou seja, uma brincadeira que seja veio da África e quando chegou aqui no Brasil ela foi transformada e nós usamos até hoje um pouquinho disso. E vocês vão pesquisar uma comida típica de algum lugar do país que veio do povo africano, por influência do povo africano. Combinado? E aí, nós vamos continuar conversando sobre isso amanhã. Escrevam e desenhem isso que você pesquisou em uma folha branca. Tire uma foto e mande um áudio para mim ou um vídeo me explicando o que você descobriu, o que você pesquisou, tá bom? Então, eu fico aguardando o seu registro. Conversem em casa com o papai, com a mamãe, com a sua família. Pergunta o que eles entendem sobre essa data, porque não é uma data fácil de entender. Só com o tempo nós vamos crescendo e vamos entendendo melhor. E aí me manda o seu registro. Eu quero ouvir tudo o que você entendeu sobre isso. Tá certo? Um beijo enorme e até amanhã.